Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses e nós chegamos nos versículos 16 a 17 do capítulo 3, que diz assim: E tudo que a sua palavra habite abundantemente em vós, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos entre vós com salmos, com cânticos, com hinos do Espírito, cantando com graças a Deus em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus por meio dele. Temos aqui algo muito importante. Paulo falando que a riqueza mais importante para os colossenses era, além dele estar em Cristo, Cristo neles e Cristo ser tudo para eles, era que a palavra de Deus habitasse ricamente neles. Nem todos concordam muitas vezes com a pontuação do versículo 16. Na língua original em que o Novo Testamento foi escrito não havia nenhuma pontuação, e na realidade é justamente ela que muitas vezes determina o sentido do que se escreveu. Nesses casos, nós sugerimos a seguinte pontuação: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Assim, então, nós temos 3 seções nesse versículo. Esta é a primeira: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aqui, a palavra de Cristo são os ensinamentos de Jesus encontrados na Bíblia. À medida que nosso coração e a nossa mente forem inundadas por sua santa palavra e procurarmos andar em obediência a ela, a palavra de Cristo estará à vontade, então, em nossos corações. Já a segunda sessão nós lemos: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Nesse sentido, todo cristão tem a responsabilidade para com seus irmãos e irmãs em Cristo, de instruí-los, diz respeito a instruí-los na doutrina, enquanto aconselhar se refere aos outros deveres cristãos. Temos a obrigação de compartilhar com os nossos irmãos o conhecimento que temos das Escrituras e de procurar ajudá-los com conselhos práticos da parte de Deus. Se os ensinamentos e conselhos forem dados com sabedoria, por certo haverá mais aceitação do que quando falamos de modo autoritário, sem sabedoria e muitas vezes sem amor. Já a terceira seção desse versículo está escrito que nós devemos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, salmos e hinos e cânticos espirituais devem ser cantados ao Senhor, mas não de qualquer forma, de qualquer jeito, mas com um coração grato. É em nosso coração, é através da gratidão do nosso coração que os cânticos se tornam espirituais, salmos e hinos. Os salmos são aquelas poesias inspiradas que se encontram no livro que traz esse título. Eles eram cantados no culto dos israelitas a Deus. Já os hinos são reconhecidos geralmente como cânticos de louvor, de adoração, que são dirigidos a Deus Pai e também ao Senhor Jesus Cristo. Esses hinos não são inspirados, não no mesmo sentido que os salmos são. São cânticos espirituais, são poesias religiosas que descrevem a experiência cristã. Tendo então essa disposição, esses variados tipos de canções, é possível cantar ao Senhor, mas sempre com gratidão no nosso coração.
Talvez seja um bom momento para dizer que o cristão deve usar de discernimento com respeito ao tipo de música que ele utiliza. Grande parte da música dita cristã de hoje é leviana, sem valor e muitas vezes contrárias às Escrituras. Algumas adotam o estilo de música pop, do rock, trazendo descrédito, muitas vezes, ao nome de Cristo. O versículo 16 é muito parecido também com Efésios, capítulo 5, versículos de 18 a 19, onde lemos: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de todo o coração o Senhor, hinos e cânticos espirituais. Já em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, a diferença principal está no fato de que, em vez de dizer enchei-vos do Espírito, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso quer dizer que estar cheio do Espírito é também estar cheio da palavra de Cristo. Ambas são necessários para a gente viver uma vida alegre, útil e abundante. Não podemos estar cheio do Espírito sem estar cheio da palavra. É o estudo da palavra de Deus. Ela não surtirá efeito se não entregarmos todo o nosso ser ao controle do Espírito Santo. Por isso, é muito importante, sério e correto concluir que estar cheio do Espírito é o mesmo que estar cheio da palavra de Deus. Não se trata de uma crise emocional misteriosa que nos acomete, mas de uma alimentação contínua das Escrituras, dia após dia, meditando nela, sendo guiados por ela e obedecendo os seus ensinamentos. É assim que a rica palavra de Cristo habita em nós. Já no versículo 17, nós temos uma regra aplicável a todas as circunstâncias da nossa vida. Segundo essa regra, o cristão pode também julgar o próprio comportamento ou avaliar-se. Hoje em dia, os jovens têm grande dificuldade para distinguir o certo do errado, mas se conseguirem decorar esse versículo, terão uma chave para resolver muitos dos seus problemas. O grande teste nesses casos é: posso fazer isso em nome do Senhor Jesus? Isso que vou fazer contribuirá para a glória de Cristo? Posso contar com sua bênção? Ficaria ele contente que me apanhasse fazendo isso em certo momento da minha vida? Convém observar que esse teste deve ser aplicado tanto às nossas palavras quanto às nossas obras. A obediência a esse mandamento enobrecerá a nossa vida. Ele é um segredo precioso para o cristão aprender a fazer tudo, mas tudo mesmo, como se estivesse fazendo para o Senhor e para a glória dele. Mais uma vez o apóstolo então acrescenta a frase: dando por ele graças ao Deus Pai. Graças, graças, graças. É uma obrigação perpétua daqueles que foram salvos pela maravilhosa graça de Deus e estão destinados às cortes celestiais. Amados, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Leia, medite, faça seus devocionais baseados na palavra de Deus. É dessa forma que ela vai habitar em vós e em vosso coração. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Amanhã nós vamos falar sobre a conduta apropriada para os membros da família cristã. Que Deus abençoe você e até lá!